Imaginem, caminhar por uma rua toda esburacada, desviar de uma calçada quebrada, passar na frente de uma escola municipal que, tipo, precisou cortar a merenda na semana passada e, de repente, do nada, chegar numa praça onde está sendo erguido um palco monumental. É um contraste bem pesado. Nossa, chega a ser violento. Estamos falando de dezenas de telões de LED, aquelas torres de som absurdas que rivalizam com grandes festivais internacionais, um show de luzes de última geração. Pois é. Essa cena é a materialização de um dos maiores paradoxos administrativos que a gente enfrenta no Brasil. Porque, assim, a gestão pública, na teoria, deveria ser aquela planilha fria, né? Super lógica. Exato, lógica e cheia de prioridades claras. Tapar o buraco, comprar a merenda, equipar o posto de saúde. Mas, de repente, ela se revela um labirinto, cheio de atalhos que desagam diretamente no mundo do entretenimento. E é exatamente nesse palco milionário, erguido bem no meio da precariedade, que a gente vai focar a nossa imersão de hoje. Então, super boas-vindas a quem nos acompanha. Hoje, a nossa missão é investigar a engenharia por trás desses grandes eventos. Entender o caminho do dinheiro, né? Isso, como o dinheiro dos impostos viaja pelos cofres públicos até aterrissar direto na conta bancária de grandes artistas. Para entender isso, nós mergulhamos no mar de dados, levantamentos recentes do Congresso Nacional, teses jurídicas sobre o tal dever cultural do Estado, relatórios de contas públicas e até fóruns de discussão da internet para sentir o pulso de quem, no fim das contas, paga essa conta. E vale destacar logo de cara que o desafio aqui não é fazer um julgamento sobre o valor da arte em si. Claro que não. Ou sobre o talento de quem está lá no palco. A arte e a cultura são fundamentais para qualquer sociedade. A nossa lupa de hoje está voltada estritamente para o mecanismo financeiro. A gente precisa entender os caminhos legais que permitem essas transferências, porque o sistema de controle parece que chega sempre atrasado, e o que tudo isso revela sobre as reais prioridades de quem assina os cheques. Perfeito. E começando pelo sentimento das ruas, ou melhor, das redes, a gente foi observar uma discussão super fervorosa num fórum do Reddit. O debate era exatamente sobre se o Estado deveria ou não bancar grandes shows. E olha, a temperatura da discussão estava altíssima. Posso imaginar. O tom costuma ser bem passional nesses casos. Muito. E a percepção majoritária de quem participava pesou fortemente contra o financiamento de artistas já consagrados com verba pública. A indignação girava muito em torno de uma concorrência desleal por recursos que já são escassos, sabe? Sim. E o argumento central que emergiu nessas discussões levanta um ponto crucial sobre a economia da cultura. Muitas pessoas questionavam, tipo, a cultura é importante, mas a saúde é mais. Exato. Uma questão de hierarquia de necessidades. Isso. E eles questionam por que uma prefeitura assina um cheque de R$1 milhão para um único artista de renome nacional, em vez de pegar uma fração desse valor, digamos uns R$50 mil, e distribuir entre 20 bandas locais, ou grupos de teatro, feiras de artesanato. Nossa, o que faz todo sentido se a gente pensar na circulação do dinheiro, né? Porque se o investimento vai para os artistas da própria cidade, esse dinheiro é gasto na padaria da esquina, no aluguel de estúdios locais. No transporte da região. Exatamente. A verba fica ali, retida na economia do município. Precisamente. Quando se paga R$1 milhão para uma atração que vem de fora, esse capital simplesmente entra e sai da cidade na manhã seguinte a bordo de um jato particular. Acontece uma fuga de capital literal. O dinheiro evapora da cidade. Mas, para sermos justos com a complexidade do debate, o fórum também trouxe o contra-argumento. Tem gente que defende que esses mega-eventos são, na verdade, grandes motores de desenvolvimento. A famosa justificativa do retorno indireto. Exato. A lógica é que o show atrai turistas, lota as pousadas e gera uma cadeia imensa de trabalhos temporários. Desde o pessoal da montagem da estrutura até aquele vendedor ambulante que zera o estoque de bebidas na noite do evento. E também lembram que mecanismos como a Lei Rouanet não são dinheiro direto do caixa do governo, mas sim renúncia fiscal. Ou seja, dinheiro privado que o governo deixa de arrecadar. Mas é bem no meio desse embate sobre o tal retorno do investimento que a gente esbarra nos números frios.
E olha, eu fiquei chocada. Tem um levantamento estarrecedor que foi divulgado recentemente pelo deputado federal Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro. Os números desse levantamento são bem impressionantes mesmo. Muito. Ele mapeou os maiores recebedores de recursos públicos no setor musical na última década. E quando falamos de recursos públicos, a cesta é bem ampla. Contratos diretos com prefeituras, verbas estaduais, transferências federais e dinheiro captado via renúncia fiscal. E os dados revelam um padrão de concentração monumental. Não estamos falando de um fomento cultural, assim, pulverizado ou diversificado. Não mesmo. É praticamente um monopólio de um único gênero. O sertanejo domina um cenário de uma forma avassaladora. Para quem nos ouve ter uma dimensão do volume da coisa, o topo dessa lista é ocupado pelo Gustavo Lima. O número 1 isolado. Sim, ele acumulou um impressionante 52 milhões de reais nesses 10 anos. Logo atrás vem a dupla Bruno e Marrone, com 45 milhões, e o Leonardo, com 42 milhões de reais. É muito dinheiro concentrado em poucos nomes. Demais! E a lista segue na casa das dezenas de milhões. Chitãozinho Chororó, com 38 milhões de reais, até chegar lá na 10ª posição, em Fernando e Sorocaba, com 19 milhões. São cifras que impressionam qualquer um. E a grande dúvida que fica martelando ao ver isso é: será que existe uma razão estrutural para a máquina política favorecer tanto esse estilo musical específico, em detrimento de todos os outros gêneros? Então, a resposta passa muito pela economia política das prefeituras, especialmente no interior do Brasil. O fato é que esses artistas garantem as praças lotadas. Para um prefeito, um evento com 18, 20 mil pessoas cantando em coro é um trunfo político de altíssimo impacto. Ah, é a foto perfeita para a campanha, né? Sem dúvida. É a visibilidade imediata que gera uma popularidade gigantesca a curto prazo. O gestor público, na grande maioria das vezes, não está pensando no fomento a longo prazo das artes plásticas ou de uma música instrumental regional. Ele está comprando o ápice do entretenimento de massa que reverbera instantaneamente em aprovação popular. Vamos desempacotar isso, tentando alinhar com a realidade de quem vive nessas cidades. Soa muito como uma prefeitura que decide contratar um chefe internacional, com 3 estrelas Michelin, para cozinhar um banquete suntuoso de uma única noite para a população, só que na manhã seguinte, a despensa das escolas da cidade volta a estar vazia. E os cozinheiros locais continuam desempregados. Exato, e o posto de saúde continua sem médicos. Como exatamente, do ponto de vista puramente jurídico, alguém assina um contrato desses, com esses pagamentos astronômicos, sem ir preso por improbidade administrativa? É aí que a coisa fica complexa. Para entender essa blindagem jurídica, a gente precisa olhar para a própria Constituição. Segundo as análises que a gente viu, baseadas nos artigos do Jota sobre o tema, o artigo 215 da nossa Constituição é muito claro. O Estado tem o dever de garantir o acesso à cultura. Ou seja, destinar recursos para eventos culturais não é uma opção do prefeito. Não, é uma obrigação constitucional. Uma obrigação que, na prática, acaba virando um escudo perfeito, não é? O prefeito vira e diz, estou cumprindo a Constituição promovendo a cultura, mesmo que essa tal cultura custe 20% do orçamento inteiro da cidade. Mas como esse volume obsceno de dinheiro viaja do imposto arrecadado até o cachê do artista sem disparar os alarmes da contabilidade pública? A engenharia financeira por trás disso é construída sobre fontes bem diversificadas. As prefeituras não tiram esse dinheiro só da arrecadação local, tipo do IPTU. Elas usam os orçamentos próprios, claro, mas também injetam recursos através de benefícios fiscais e de forma cada vez mais expressiva por meio de transferências intergovernamentais. Aqueles recursos que vêm de cima. Exato. Dinheiro que desce da União ou do Estado direto para o município, sob diversas rúbricas diferentes. O que nos leva direto a um dos estudos de caso mais surreais das nossas fontes. É o caso da cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. É um município super pacato, com cerca de 18 mil habitantes apenas, e tem um orçamento total na casa dos 689 milhões de reais anuais. Um orçamento considerável para o tamanho da cidade, mas ainda assim... Sim, mas olha o que aconteceu. O episódio girou em torno de um show contratado para a tradicional cavalgada do Jubileu.
O cachê assinado só para apresentação do Gustavo Lima, de novo ele, foi de R$ 1.200.000. Só o cachê do artista. Só o cachê. O evento como um todo ia custar R$ 2.300.000 aos cofres da cidade. E aqui entra um dado comparativo para a gente colocar a situação em perspectiva. Esse valor de R$ 2.300.000 para alguns dias de festa correspondia a quase um quarto... 25%. Isso, quase 25% de todo o investimento feito pela cidade no Fundo de Educação, o Fundeb, durante o ano inteiro anterior. Como uma distorção fiscal absurda dessa se sustenta legalmente? O detalhe nevrálgico desse caso, que é fascinante do ponto de vista técnico, é a origem específica dessa verba. A prefeitura utilizou recursos provenientes da CFM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Os famosos royalties da mineração. Isso, em termos simples, são os royalties que as mineradoras pagam pelos impactos ambientais e sociais causados na região. O propósito original e histórico da CFM é financiar a diversificação econômica da cidade. Criar infraestrutura para não depender só do minério, né? Exatamente. Preparar a cidade para que ela não entre em colapso total no dia em que o minério acabar e a mineradora for embora. Peraí. Dinheiro que foi criado para garantir o futuro econômico da cidade sendo queimado numa noite de música sertaneja. Como a justiça não enquadra isso como desvio de finalidade? Porque a legislação federal que rege a CEFEM tem brechas imensas. Não existe uma proibição expressa de usar esses royalties para financiar o chamado fomento ao turismo e desenvolvimento econômico local. Foi exatamente a justificativa que a prefeitura deu. Bingo! A lei não obriga que o recurso vá exclusivamente para construir escolas ou hospitais. E assim, o debate foge da esfera criminal e entra num campo bem cinzento da moralidade. É legal. Mas é ético? Fica muito claro como a narrativa do estímulo ao turismo aceita qualquer coisa. E o pior é que as nossas fontes mostram que essa mecânica não é uma exclusividade de cidades pequenas do interior, ou financiada só por mineradoras. Tem aquele caso famosíssimo que rolou em São Paulo envolvendo o show da cantora Daniela Mercury no Dia do Trabalho. Aí já estamos falando de um cenário urbano colossal, a maior metrópole do país. Isso mesmo. O cachê do show foi de R$ 160 mil para uma apresentação que acabou gerando uma polêmica política enorme. Mas o que realmente chamou atenção foi a resposta do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, para justificar esse gasto. Ele informou que o dinheiro não tinha saído do caixa comum do município. Veio de fora da prefeitura. Sim, veio de emendas parlamentares e, mais especificamente, emendas direcionadas por vereadores de partidos de oposição à própria gestão dele, no caso o PT e o Solidariedade. O que é fascinante aqui é como esse caso escancara o fatiamento do orçamento público. O Poder Executivo, o prefeito, ele assina a execução da obra ou do evento. Mas quem carimba o destino final do dinheiro, muitas vezes, é o parlamentar. Que tá mandando a verba lá para agradar a base de eleitores dele. Exatamente, independentemente de quem esteja sentado na cadeira principal da prefeitura. E essa descentralização do poder sobre o orçamento nos leva à evolução mais agressiva desse sistema todo, que são as temidas emendas PIX. Chegamos ao núcleo duro do problema moderno. Porque, olha, lendo o material, a impressão que dá é que essas emendas PIX mudaram as regras do jogo completamente, o que elas alteraram na prática contábil do dia a dia. Elas nasceram a partir da Emenda Constitucional 105, que foi aprovada em 2019. E elas literalmente revolucionaram a transferência de verbas. Antes dessa mudança, para um deputado federal enviar dinheiro para, construir uma ponte ou fazer um festival cultural, ele precisava passar por um calvário burocrático imenso. Tinha que preencher 1000 papéis. Tinha que formalizar um convênio, apresentar um projeto técnico super detalhado num ministério, ter esse escopo aprovado por engenheiros ou auditores lá em Brasília, e só então o dinheiro era liberado. E ainda assim em parcelas, de acordo com o avanço da prestação de contas. Era uma burocracia gigante que, apesar de lenta, deixava um rastro de papel. Exato. O rastro de papel era a garantia da fiscalização.
O que a emenda PIX fez foi criar uma modalidade de transferência especial. Ela simplesmente cortou os ministérios e a necessidade de projetos técnicos da jogada. Nossa, cortou tudo. Tudo. O dinheiro sai do Tesouro Nacional e cai direto na conta corrente da prefeitura ou do governo estadual. A justificativa oficial foi que isso ia dar agilidade, que ia desburocratizar a ajuda aos municípios. Gente, eu preciso digerir isso. Se o dinheiro pinga direto na conta bancária do município e não tem nenhum projeto amarrado a ele, Fica livre. forma o repasse federal num fundo oculto para o prefeito administrar como bem entender. O efeito prático que é relatado por vários especialistas em contas públicas é muito próximo disso mesmo. A partir do momento em que o dinheiro cai e se mistura ao orçamento geral do município sem a carimbação de um convênio federal amarrando o destino, rastrear se esses milhões pagaram fraldas na creche ou a estrutura de som de um mega evento se torna uma tarefa beirando o impossível. A rastreabilidade simplesmente evapora. Evapora no instante em que o dinheiro cai na conta. Mas se a verba se torna essa névoa contábil, onde estão os órgãos de controle? Tipo, se o dinheiro viaja tão rápido de forma tão invisível, quem está vigiando o cofre? O que o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, faz diante disso? Aqui reside a falha mais crítica na arquitetura da nossa fiscalização. A missão do TCU é gigantesca. Eles têm que zelar pela legalidade e eficiência de todo o gasto público federal. Porém, a atuação deles sofre de uma limitação temporal muito severa. Como assim, limitação temporal? Como detalha bem o artigo do analista Júlio César Cardoso lá no site Congresso em Foco, o TCU é um órgão de controle externo, o que significa que, na esmagadora maioria dos casos, ele só atua depois que o dinheiro já foi liquidado e gasto. Nossa, então o TCU é como um segurança de banco. Ele tem lá permissão para olhar as câmeras de vigilância, tem o melhor sistema, imagens em alta definição, mas só pode olhar as gravações um dia depois que o cofre foi esvaziado. Bela analogia, é bem isso. Ele consegue dar um zoom perfeito no rosto de quem assaltou, mas não tem como trancar a porta de vidro antes do assalto acontecer. Essa analogia ilustra com perfeição o desespero de quem tenta auditar essas contas. Quando o tribunal chega lá para verificar as irregularidades e constata, sei lá, que a empresa que montou o palco era fantasma, ou que o show foi superfaturado, a festa já acabou. O palco já foi desmontado e o recurso já sumiu da conta. Exatamente. E tentar recuperar esse dinheiro na justiça leva décadas. Muitas vezes a punição prescreve no meio do caminho. É por isso que os especialistas nas FONS clamam tanto por uma mudança no modelo de atuação desses órgãos de controle. E quais seriam as propostas reais para consertar essa câmera de segurança atrasada? Alguém tem um plano prático para estancar isso? As fontes trazem algumas propostas que são bem drásticas, na verdade. A primeira é exigir que os tribunais de contas comecem a fazer auditorias prévias rigorosas, ou seja, validando cada contrato, cada licitação de palco e cada cachê antes de a assinatura do prefeito ter qualquer validade financeira. O segurança finalmente trancaria a porta. Mas olha, consigo imaginar o tamanho da resistência política a uma ideia dessas. Seria colossal. Os prefeitos iam gritar que a gestão municipal ia ficar totalmente engessada, paralisada por auditores. Com certeza. Haveria um atrito gigantesco. Uma segunda proposta, que vai direto no coração do legislativo, é a ideia de proibir que prefeitos e parlamentares tenham acesso direto a esses recursos irrestritos. A sugestão é que as emendas parlamentares sejam restritas estritamente ao que se chama de emendas de bancada, acabando com as indicações individuais. Só para esclarecer, para quem não domina tanto esse jargão de Brasília, o que diferencia na prática uma emenda de bancada de uma emenda individual? É simples. A emenda individual é aquele dinheiro que o deputado manda sozinho para o seu pequeno curral eleitoral. Ele pulveriza o orçamento da União em centenas de pequenas obras, reforminhas de praça, feiras locais E shows. Já a emenda de bancada exige que toda a representação de deputados e senadores de um mesmo estado entre num consenso. Eles precisam concordar em direcionar uma quantia mais volumosa a um projeto regional que seja realmente estruturante. Tipo a duplicação de uma rodovia perigosa? Isso. Ou a construção de um hospital de alta complexidade para atender várias cidades, a infraestrutura de uma universidade.
Isso retira o dinheiro da lógica do varejo eleitoral, sabe? E força o sistema a pensar num planejamento de longo prazo. Seria um redesenho total de como a política funciona no Brasil hoje. Mas, enquanto esse novo mundo utópico não chega, a gente tem que olhar para a ressaca que fica nas cidades que abraçam esse modelo atual. O jornalista Cleverson Levi traz num artigo dele uma perspectiva muito dolorosa do que acontece lá em Alagoas, citando o investimento gigantesco em festas juninas como o São João Maceió. A análise dele é brilhante porque desconstrói totalmente aquele argumento econômico que ouvimos lá no começo, lembra? Do fórum do Reddit. Do retorno indireto que multiplica o investimento. Isso. Ele expõe a falácia dessa política moderna de pão e circo. O discurso oficial dessas prefeituras é invariavelmente uma peça de marketing super bem polida, sempre alegando que investir, sei lá, dezenas de milhões na festa vai triplicar o retorno financeiro para o comércio da cidade. E a crítica contundente dele recai justamente sobre a manhã do dia 1º de julho. Ele narra que a festa inevitavelmente acaba, né? As grandes carretas com aqueles equipamentos de som de estádio desviam a rota, vão embora para a próxima cidade. E o cidadão comum, aquele que mora ali os 12 meses no ano, acorda para a mesmíssima realidade amarga de antes. A realidade que não mudou em nada. Nada. A rua continua cheia de lama, o posto de saúde continua não tendo médicos à tarde e o esgoto continua lá, a céu aberto. Onde foi parar aquele multiplicador econômico milagroso? Pois é a constatação triste de que a riqueza gerada por esses poucos dias de evento é altamente efêmera e, pior, frequentemente ela fica concentrada em redes hoteleiras ou em grandes fornecedores externos que vieram só para o evento. Fica na mão de poucos. Essa riqueza não se cristaliza numa infraestrutura duradoura, sabe? Nesses alicerces que melhoram de verdade o índice de desenvolvimento humano daquele município a longo prazo. O retorno financeiro propagandeado evapora rápido demais. Bom, fechando o cerco da nossa exploração de hoje, acho que fica muito evidente que o buraco é bem mais profundo do que uma simples cruzada contra artistas. Não é sobre reclamar do artista cobrando o que o mercado diz que ele vale. Afinal, ninguém com bom senso quer viver numa cidade silenciosa, cinza e totalmente desprovida de cultura. Com certeza. A cultura é uma ferramenta civilizatória indispensável. O ponto de fratura, o que a gente investigou aqui, é outro. A questão é como a utilização dessa obrigação constitucional de promover a cultura acabou virando uma enorme, ruidosa cortina de fumaça. Uma cortina que esconde muita coisa. Que esconde a total ausência de transparência nesses contratos modernos, como nas emendas PIX. E, acima de tudo, que encobre uma negligência que é crônica e cruel com as infraestruturas mais básicas: saneamento, educação, saúde. Coisas que a população implora para ter todos os dias. É a escolha silenciosa de quem detém o poder da caneta e dos repasses. Não tem jeito. E é refletindo sobre essas engrenagens tão ágeis e sem burocracia que financiam essas festas que a gente vai chegando ao fim da nossa análise de hoje. Mas olha, antes da gente encerrar, essa mesma lógica do retorno indireto, que as prefeituras tanto defendem para justificar os mega shows, levanta uma questão fascinante. Uma provocação para levarmos adiante. Exatamente. E se as prefeituras começassem a tratar a construção de saneamento básico ou a reforma de escolas públicas como mega eventos? Porque vamos combinar, asfaltar uma rua inteira também gera uma quantidade absurda de empregos locais indiretos, também movimenta massivamente o comércio local de cimento, tijolo e aço. E vende comida para quem está trabalhando nas obras. Vende marmita por meses a fio. Se o poder público tem essa capacidade incrível de fazer milhões viajarem de Brasília até o interior em frações de segundos sem burocracia nenhuma, com a justificativa de movimentar a economia local por causa de uma única noite de show... Porque a infraestrutura invisível nunca tem a mesma sorte. Por que será que a construção de uma rede de esgoto que ia salvar vidas e empregar a população local por meses nunca recebe esse mesmo financiamento mágico, instantâneo e desburocratizado? A reflexão está lançada para quem ouve a gente. Agradecemos demais a companhia de todos que embarcaram conosco em mais esta exploração profunda.
Continuem de olho nos orçamentos das suas cidades. Isso aí, continuem questionando onde o show da gestão pública está montando o seu próximo palco. Até a nossa próxima imersão.